Quero compartilhar uma mensagem com você e depois nós damos sequência à parte jurídica da igreja. Me perdoem. Bom, vamos lá? Já abra a tua Bíblia aí então no Evangelho de João, capítulo 12. As crianças podem ir para a classe, até 6 anos, por favor. Maior que 6 anos a gente não tem condições de cuidar. A gente fala, manda as crianças para a salinha, as esposas estão mandando os maridos para lá, né? Aí a gente não está tendo condições de cuidar de homem grande. Então segure o seu marido aí com você, por favor. O neto entra infiltrado lá, mas pior que ele engana, não tem como. Bom, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. João 12, do 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos orar, feche seus olhos por um instante. Espírito de Deus, fala conosco. Revela a Tua palavra ao nosso coração e que sejamos transformados à luz do Seu agir. Espírito Santo, nós desejamos de verdade sermos confrontados pela verdade. Tira-nos do nosso comodismo, tira-nos do lugar onde nós somos o centro da nossa própria vida e nos ajuda de verdade a tornar Cristo o centro de tudo, a tornar Cristo o foco de tudo. Que assim como Maria, nós possamos de verdade escolher a boa parte, que assim como Maria, nós possamos olhar com olhar de prioridade, olhar com olhar de importância para Jesus. Então, Espírito de Deus, faz o Teu querer em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Diga bem forte, amém? Nós já falamos um pouco sobre isso semana passada, mas eu quero começar falando de novo dessa parte, porque na segunda-feira eu participei da reunião da Associação de Pastores de Limeira e foi muito importante, foi muito bom. E nós temos um costume bom de toda vez que nós saímos ou temos o contato com algo relacionado às igrejas ou da cidade ou do Brasil, nós sempre trazemos um pouquinho do que nós aprendemos fora, né? Quando vamos nos eventos do Ticum, eu sempre trago alguma coisa do que a gente aprendeu lá e não vai ser diferente por conta da reunião da cidade. E algo que nos foi direcionado, que eu queria compartilhar com os irmãos, faz gancho com essa parte da semana passada. Nem todos estavam, então vale a pena trabalhar bem um pouco. O comecinho disso tudo. Nós vimos aqui no texto, então, que Jesus vai ali até a região de Betânia de novo, aquela casa que ele amava, que ele tinha amigos, Marta, Maria, Lázaro, tinham outros ali que ele sempre se encontrava, mas esses 3 em especial sempre aparecem. E nós vemos que em determinado momento Maria quebra mais uma vez a tradição, e não só a tradição, ela quebra um perfume caríssimo e derrama aos pés de Cristo ali, derrama sobre Jesus. E ela faz um momento de adoração, de reconhecimento ao Senhor. Mas o que acontece
é que nós vemos o pensamento de Judas sendo exposto. E um grande problema que nós temos como pregadores muitas vezes é nós aplicarmos as coisas da Bíblia como se tudo fosse horrível, né? Pedro afundou, ele não teve fé, como se hoje nós vivêssemos andando sobre as águas o tempo todo, né? E aqui nós olhamos e falamos, nossa, Judas é ridículo. Não é ridículo. Pare bem para pensar que o pensamento dele faz sentido. O problema é que nós olhamos e já, nossa, Judas é ridículo ele falar isso. Não, não é ridículo não. É algo muito aceitável. Se você olhar friamente, sem se envolver de uma forma romântica ou espiritual com a coisa, sem saber o fim da história, você realmente poderia ver, falar, olha, era realmente um perfume muito caro. Ele poderia ser usado de outra forma. Ela teria outras formas de adorar ao Senhor. Não teria? Quantas outras pessoas na Bíblia nós vemos que quebraram perfumes caríssimos para adorar Jesus desse jeito? Ela teria outras formas. Então o grande problema é que a gente olha para o texto bíblico e muitas vezes nós ridicularizamos os erros, como se eles fossem algo que, nossa, é abominável, isso não acontece na nossa vida. O problema é que, se nós olharmos para o pensamento de Judas, ele é um pensamento que nós vivemos todos os dias, praticamente. Porque é um pensamento socialmente aceitável. É um pensamento que as pessoas que estão ao redor viriam com bons olhos. Uau, verdade, Judas. A gente poderia estar ajudando tantos famintos com esse dinheiro. Ela poderia ter ajudado Jesus, né, a adorar Jesus de outra forma, e nós vendêssemos esse perfume e matamos a fome das pessoas. Mandamos o dinheiro da oferta para o Rio Grande do Sul para ajudar as igrejas e os necessitados do Rio Grande do Sul. Entenda que o pensamento de Judas revela muito do que nós pensamos hoje em dia. Quantas vezes, não só pela ajuda, mas quantas vezes eu e você postamos fotos em redes sociais com a nossa família, mesmo passando por um momento desgraçado dentro de casa, mas mandamos a fotinha bonita para todo mundo ver, porque eles precisam ver que está tudo bem. Quantas vezes nós passamos a ideia de que as coisas estão, né, precisamos receber a aceitação das pessoas, sendo que nós somos completamente dependentes emocional disso. Judas agiu como muitos de nós agem diariamente. A aceitação das pessoas, aquilo que o povo vai achar, aqueles que estão perto da gente. Quantas vezes nós manipulamos situações para sermos bem vistos pelos outros? Judas tinha um pensamento que era aceitável pelos que estão ao redor, e todo mundo bate palma e acha bonito. Quantas vezes nós postamos coisas nas redes sociais, quantas vezes nós chegamos na frente dos irmãos e falamos, nossa, tudo muito lindo, sendo que é apenas uma atitude para ganharmos a aprovação dos outros. Porque a verdade mesmo é bem mais sombria do que é. Quantas vezes expomos que estamos comprando coisas, vivendo, indo em lugares incríveis. Quantas vezes abrimos a boca para falar que as coisas estão, nossa, sensacionais, mas de verdade você chega em casa e chora na cama, porque não está legal. Chora no chuveiro, porque não está bem. Sabe, Judas, ele simplesmente teve um pensamento que eu e você temos. Nós somos muitas vezes escravos da aprovação dos outros. Nós somos muitas vezes escravos do que vão pensar. E nós precisamos, de alguma forma, mentir, de alguma forma manipular, para que os outros tenham um tipo de admiração por nós. O grande problema é que nós estamos vivendo em função disso. E Jesus, logo depois, né? É muito curioso ver que João descreve isso para nós. Ao mesmo tempo que João descreve que Judas tinha esse pensamento romântico, socialmente aceito, aprovado, rapidamente ele já mostra Jesus interrompendo e sendo direto. Sabe, nós vemos Jesus, você pode enxergar ali depois do versículo 7 e 8, Jesus já imediatamente diz, deixem-a em paz. Ei, parem com isso, né? Os pobres vocês vão sempre ter, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus interrompe qualquer
burburinho ali que estava começando a surgir, né, sobre a atitude de Maria, e ele fala, ela está fazendo o que tem que ser feito, pronto e acabou. Eu sou prioridade, pronto e acabou. Não interessa o que os outros vão pensar, se acham bonito ou não, se acham dispensável ou não. Talvez pessoas vão falar para você, cara, você está sendo radical nesse negócio de buscar Jesus. Nossa, você gasta tanto dinheiro comprando livros, você gasta tanto dinheiro indo em lugares para aprender mais sobre Jesus, você tem investido, você abre a sua vida, os seus problemas para outras pessoas. Você é doido? Não se faz isso. Você abre a sua casa para receber pessoas. Pessoas vão na sua casa, como assim? Isso é loucura. Deixa eu te falar, Maria recebeu o mesmo tipo de julgamento, mas Jesus interrompe e fala, ela está fazendo o que tem que ser feito, eu sou prioridade, o resto vocês vão ter tempo para fazer depois. Jesus não fala que ajudar os pobres é descartável, Jesus não fala que ser bem visto ou ser aceito pelos outros é algo descartável, é ridículo, até porque se a gente der mau testemunho também, não vai adiantar nada. Mas Jesus fala, isso vocês vão ter tempo depois para fazer, eu sou prioridade. Irmãos, nós como igreja muitas vezes mudamos o foco da coisa. Nós estamos muitas vezes tão distraídos com o que acontece aí fora. Nós vivemos desde 2011, se você for estudar um pouquinho de sociologia, se você ouvir bastante, por exemplo, o pastor Guilherme de Carvalho, da Igreja Esperança de BH, ele fala muito sobre isso, e é incrível, você vai ver que ali em meados de 2011 para 2013, tivemos a última quebra absurda, grande da sociedade, quando o boom do Instagram aconteceu. E aí, ali naquele momento, as fotos mudaram completamente, o entendimento de toda a sociedade mudou completamente. Antigamente, tirávamos foto da igreja. Hoje, tiramos foto da igreja, né? Hoje tudo é a geração que eles chamam de selfie, né? Mundialmente é selfie. Tudo é voltado para o bem-estar pessoal. Tudo é voltado para a satisfação, né, pessoal. E eu falo tudo não no sentido ruim. Tem coisas que são boas. Quantos aqui, alguns nem vão saber o que é isso, tá? Mas quantos aqui ficavam na fila, Leandro trabalhou lá inclusive, na fila da 100% vídeo para pegar a fita do Titanic, para assistir 3 semanas. Ergue a mão, com vergonha, mas ergue a mão. Isso. O Leandro trabalhou na 100% vídeo, irmãos. Olha que maravilha. A Lia nem vai saber o que é isso. Quando a Lia crescer, fala, o que meu pai trabalhou? Que história é essa? Meu pai é velho, né? Enfim. Quantos aqui tinham que se deslocar longe, ou no máximo você ia até o tiozinho da esquina que vendia cachorro-quente, e você ia com desânimo para pegar um lanche, né? E hoje você tem a graça de ouvir aquela buzininha, bip, bip, você fala, chegou. Não é verdade? Isso daí, irmãos, foi feito baseado nesse novo pensamento, do bem-estar. Hoje a gente tem o Netflix e todas as outras plataformas de streaming, você assiste a hora que você quer. Você não precisa mais depender da Globo. Você ficava lá esperando, né, na segunda-feira. Nossa, essa segunda vai passar um filmaço. Né? Duro de Matar 73.4. Uau, que incrível. Corra que a polícia vem aí, 28,5. Né? Enfim. Ou a Sessão da Tarde, o clássico Lagoa Azul. Né? Que inclusive os protagonistas já morreram com 133 anos. Né? Mas é isso que eu estou falando, tem um lado bom da coisa. Não é tudo descartável. O problema é que nós, muitas vezes, não sabemos o que é prioridade. Jesus não está combatendo a ajuda aos pobres. Jesus está combatendo um pensamento errado dos discípulos dele. Gente, se eles que andavam fisicamente do lado de Cristo se perderam na prioridade, imagina a gente que tem inúmeras opções para se distrair. Talvez nós precisamos levar algumas chamadas, às vezes, da palavra de Deus, nos levando ao lugar que é necessário. Precisamos parar de romantizar, muitas vezes, a vida, segundo os padrões sociais, segundo o que influenciadores, pastores de internet, eu falo influenciadores em geral, tá? Tudo, coachings e tantas outras coisas, têm propagado.
Não estou falando que o que eles falam 100% obviamente são ruins, tem coisa muito boa e produtiva, mas o que é prioridade? O que é prioridade? Você acha de verdade que a sua vida devocional com Deus é definida pela quantidade de stories evangélicos que você assiste? Pela quantidade de pregações no YouTube que você assiste? Sendo que tem alguém lá no teu quarto te esperando, ansioso, entre aspas, falando, hoje ele vai vir aqui, hoje ele vai conversar comigo aqui. E, entre aspas, Jesus dorme, né, o Espírito Santo dorme frustrado, entre aspas, ok? Vocês entendem a ironia. Dorme frustrado porque você assistiu 50 pregações, 48 stories dos gospel no Instagram, mas você não entrou para falar com ele. Nós estamos distraindo. E Jesus não romantiza isso. Jesus vai bem claro e fala, ei, para com isso. Eu sou a prioridade. O resto vocês vão ter tempo depois. Eu sou a prioridade. Isso mexeu comigo, eu já contei aqui, né? Desde que o seu Haroldo veio, e ele falou, ele me interrompeu, inclusive. Ele falou, deixa eu falar. Pode falar, seu Haroldo. Ele falou, não deixa para fazer à tarde. Acordou, fala com o Senhor. E fantástico que ele nos interrompa muitas vezes para corrigir a gente. E eu mesmo comecei a mudar o hábito. Eu deixava para conversar com o Senhor, né, ao longo. E desde que eu comecei, a primeira coisa a falar com o Senhor, os meus dias realmente mudaram. Porque Ele é a prioridade. Ele é o que importa, o resto a gente vai ter tempo. Se a gente não está tendo tempo de fazer o resto, é porque nós estamos errando administrativamente falando. Nós estamos falando sim para coisas que nós temos que falar não. Nós não estamos quebrando perfumes que precisam ser quebrados. E aí? Qual perfume que você tem conservado aí, que é tão valioso, que você precisa quebrar para chegar até Jesus? Enfim, irmãos, quantas vezes ignoramos Jesus ou o que Ele nos deixou nas Escrituras, que precisa ser feito, para simplesmente vivermos uma vida onde as pessoas batem palma para nós. Uau, você é crente, hein? Você é incrível. Quantas vezes nós ouvimos mais cursos influenciadores, ideologia política, nosso pregador famoso e não estamos ouvindo ao Senhor. Por causa de costumes e cultura, estamos ignorando a presença de Deus e estamos fazendo o que aparentemente é o melhor, mas não é. Enfim, para dar sequência, eu quero compartilhar um pouco então do que foi falado na reunião da APEL, numa das mensagens, pastor Jimmy Cardoso, adventista. E essa mensagem, tomara que propague pela cidade, com as outras igrejas também. Óbvio que eu vou trazer a adaptação para a gente, né? Mas ele destacou que nos últimos dias ali de Jesus, as últimas horas, Jesus foi envolvido ali, né? Foram marcados por duas bacias de água. Uma delas de Jesus com os discípulos, outra delas de Jesus com Pilatos. E existe uma comparação que nós precisamos começar a corresponder a isso. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 24. Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 24. Enquanto você abre, só vou falando bem rápido algo. Essas duas bacias revelam duas reações, dois comportamentos diferentes, duas formas de se responder. E no final eu quero que você responda o que a sua vida vai de verdade escolher, qual das bacias. Mateus 27, 24 diz o seguinte: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Aqui nesse momento, Pilatos, né, foi confrontado ali pela imensidão de judeus, influenciados pelos líderes religiosos, a fazer com que Jesus fosse condenado à morte, morte de cruz. Existia uma tradição da liberação de um preso diante daquele povo, uma maneira do governo romano agradar aos povos que eles invadiam e mudavam a cultura.
e chegou, era aquele dia, então existia um prisioneiro famoso, Barrabás, e aí então, de certa forma, Pilatos sabe que Barrabás não vai ser solto. Não é possível que eles vão liberar Barrabás. Como ele sabia que Jesus era inocente, inclusive a mulher de Pilatos teve um sonho à noite, e ela avisa Pilatos, olha, esse cara é inocente, né? Não vamos ter responsabilidade sobre isso. Então ele coloca Barrabás, que ele fala, bom, é óbvio que não vão soltar Barrabás, ele era conhecido pelas coisas erradas. Enfim, e aí ele fala, Cristo ou Barrabás? E aí chega o nosso versículo, vira uma confusão, porque as pessoas começam a gritar, Cristo, crucifica-o, crucifica-o. E ele desesperado pela baderna que estava virando ali, ele então já pede uma bacia de água. E ele lava as mãos diante da multidão e fala, olha, esse sangue inocente não está nas minhas mãos. A responsabilidade é de vocês. Nós vemos aqui então a primeira bacia que envolve Jesus e Pilatos, é a bacia da indiferença. É a bacia do isso não tem a ver comigo. Isso eu passo. Existem atitudes que muitos consideram vazias por causa, né, do caráter simples, mas ainda que singelas se tornam momentos gigantescos na história. Eu vou daqui a pouco tratar mais sobre Pilatos. Deixa eu só reforçar um pouco a importância desse gesto da bacia, de lavar as mãos, ou no caso depois de lavar os pés. Existem muitos gestos que são simples e a gente ignora porque é costumeiro, é normal. Um exemplo deles é a própria Santa Ceia, o partir do pão. Nós vemos que comer o pão e beber um suco é comum para muitas culturas, inclusive para os crentes hoje em dia. Nós, uma vez por mês, às vezes, vamos até uma igreja, pegamos um pedacinho de pão cortado, pegamos um pouquinho de suco, lá que vem num copinho, e a gente come, bebe, pede perdão para Jesus e fala um monte de coisas, promessas que nós vamos melhorar. A gente nunca melhora, mas a gente promete que vai melhorar. E beleza, e a gente volta depois de um mês. Isso se a gente não teve uma viagem, uma festa programada, porque daí a gente fica mais um mês sem tomar o pãozinho e o suco. E são gestos que viraram comuns, mas nós precisamos olhar e perceber que quando Jesus está envolvido com esses gestos, ele dá um novo e profundo significado nisso tudo. A ceia é um deles. Comer o pão e compartilhar um cálice não é mais qualquer coisa, e nós que estamos aprendendo semanalmente sobre isso, a gente viu que a coisa é diferente, que não dá mais simplesmente para comer o pão, que não dá mais para viver do nosso jeito, de qualquer forma, porque nós temos de verdade uma responsabilidade com aquele pão que nós partimos, com aquele cálice que passa de boca em boca numa mesa. Jesus traz significado, e outra coisa é que Jesus traz um significado enorme e profundo ao fato de uma bacia de água ser colocada diante dele. Lavar as mãos poderia ser qualquer coisa, poderia ser normal para algum político, para algum governador, e ele se isenta da responsabilidade. Mas com Cristo isso passa a ter um valor profundo. Lavar os pés, nós já vamos ler agora também era comum, porque eles andavam... Espera aí que a Siri está invocando o mal aqui. Lavar os pés era comum, porque eles andavam pelos lugares de um lado para o outro. Israel é um lugar desértico, ou seja, cheio de areia, terra, tudo. Então, quando eles iam para as refeições, eles lavavam as mãos, lavavam os pés e sentavam à mesa. Não era uma mesa alta como a nossa, era uma mesa baixinha. Então era normal, eles tinham escravos, né? Que não eram escravos como o modelo de escravo africano que foi aplicado aqui no Brasil, ok? Eram pessoas que tinham um pouco mais de liberdade, eles eram trabalhadores mais intensos, como eu posso falar. Eles não tinham tanta liberdade também, mas enfim, outro dia a gente fala sobre isso. Eram escravos, trabalhadores mesmo que deviam tudo a vida aos seus donos, aí, seus chefes. E aí eles lavavam os pés ali das pessoas da casa. Então nós tínhamos uma atitude cultural comum, normal.
mas Jesus também traz um novo significado ao fato de lavar os pés. Vamos ler o texto então? João capítulo 13, do 1 ao 17, bastante. É um texto longo, mas é importante ler inteiro. Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17, diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que lhe estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Versículo 8, disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. 14. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vale lembrar que o final dessa frase, o apóstolo Paulo depois reforça em outras cartas, dizendo: olha, em Cristo não há mais então judeu nem grego, não há mais senhor ou escravo, em Cristo é tudo e em todos. Então nós vemos aqui o final dessa, entre aspas, dinâmica de lavar os pés. Jesus traz um enorme significado. Ele muda completamente uma atitude comum e diária de todos e fala: olha, eu estou me humilhando para que vocês tenham como exemplo que o maior serve. E se eu estou fazendo isso, é dever de vocês viverem em devoção aos seus irmãos. Não existe mais. E Jesus, ele se importa tanto com isso, porque, vamos falar a verdade, se você fosse um dos 12, você ia até pedir: Jesus, tem como fazer uma carteirinha, um crachá para eu usar, né? Tipo 2/12 de Jesus, né? A gente ia ter no seu Twitter, no Instagram, no seu Facebook, na sua bio estava um dos 12 de Jesus. Certamente a gente ia querer demonstrar, mas Jesus vai na contramão de tudo. Ele fala: olha, eu estou fazendo isso para que vocês vejam, se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor de vocês, e eu estou servindo a vocês, façam o mesmo pelos seus irmãos. Nós precisamos compreender então que essa bacia de Jesus com os discípulos, ela é o oposto de Jesus com Pilatos, porque enquanto Pilatos fez com indiferença ao que Jesus estava ali, Pilatos lava a mão e passa a responsabilidade para os outros.
aquele que era maior naquele momento. Pilatos era a maior autoridade naquele momento. Ele lava as mãos e deixa a responsabilidade para os outros. Jesus, naquele momento, era o maior com os discípulos, e em vez dele simplesmente falar: Pedro, lava meu pé aqui, ele se rebaixa e lava. Ele não trata com indiferença, ele não trata como qualquer coisa, mas aquilo que é prioridade tem que ser feito, e ele faz. Ele dobra o joelho, ele pega a toalha em humildade, ele serve ao próximo, porque a bacia de Jesus com os discípulos nos ensina que não existe glória maior do que ver o Filho do Homem sendo reconhecido como Mestre, como Senhor. Irmãos, enquanto a bacia de Pilatos fala sobre indiferença e passa a responsabilidade às outras pessoas, ela transfere o valor do sangue inocente daquele que viveu em devoção a Deus para os outros. Nós vemos que as dos discípulos com Jesus vai no caminho oposto. A bacia de Pilatos revela uma indiferença diante do clamor pelo sacrifício de Cristo, porque Jesus estava para morrer. E um clamor ali pela morte de Jesus é transferido para os outros. Nós achamos que uma vida em devoção a Jesus não é para nós. Nós achamos que viver de verdade, se dedicando completamente a Cristo, não é para nós. É para os outros da igreja. É para os pastores das igrejas caseiras. É para quem tem chamado. É para quem é não sei o que lá. É para o irmão que tem mais conhecimento. É para ele. E a gente lava as mãos com indiferença ao sacrifício de Cristo, à morte dele, e deixamos para os outros. Assim como lá na hora que Maria quebra o perfume, mas precisava fazer isso? Jesus fala, precisava, porque ela entende que a prioridade sou eu. Você consegue perceber aonde eu quero te levar? Talvez você tenha transferido a dedicação de toda a sua vida. Talvez nós estamos transferindo, irmãos, de verdade, uma devoção integral ao Senhor a outras pessoas. Mas isso não precisa de verdade, né? Será que eu tenho que abrir mão disso na minha vida? Será que nós vamos seriamente lavar as mãos e ter indiferença ao que Jesus fala? Ele é a prioridade. O resto nós vamos ter tempo para fazer. Decidir, muitas vezes para nós não é uma opção. É melhor a gente ficar aqui, no nosso cantinho, a gente participa e está tudo bem. Deixa eu te falar, esse pensamento é maligno. Esse pensamento é de um cara que lavou as mãos e passou a responsabilidade para o povo. É óbvio que Jesus tinha que morrer. É óbvio, nós sabemos disso. Mas percebe como a atitude de Pilatos tem sido repetida por nós diariamente? Quantas vezes a gente quer ficar no nosso canto e não quer assumir a responsabilidade e fala assim: se o mundo vai conhecer Jesus através da nossa unidade, da nossa devoção como igreja, eu tenho que dar minha vida por isso. Se Jesus vai ser morto né, eu vou ungir o corpo dele, nem que eu tenha que abrir mão do meu perfume mais caro, de um objeto que é a minha vida, nem que eu tenha que abrir mão às vezes de relacionamentos, de carreiras, de conforto. Se Cristo precisa que eu abra mão disso, eu vou abrir mão disso. A bacia de Pilatos fala muito sobre o que nós vivemos. Ela é aceitável diante das pessoas. Todo mundo bateu palma para Pilatos, porque ele soltou soltou Barrabás e matou Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós queremos a admiração das pessoas. E nós abrimos mão de fazer o que tem que ser feito para conseguir uma curtida a mais, para conseguir uma aprovação de um familiar que não está nem aí para Jesus. E a gente prefere ouvir eles. Quantas vezes a gente abre mão de um monte de coisa de Jesus para simplesmente ter a aprovação de pessoas que na verdade te querem distante dele. Mas temos a bacia dos discípulos, como acabamos de ler. Essa outra bacia fala sobre um convite. Mas o mais curioso é que essa bacia fala sobre um exemplo. Jesus, que era o maior,
se fez menor para que hoje eu e você tivéssemos em quem nos inspirar. Eu não me acho maior, mas ainda que eu me achasse, aquele que foi muito maior do que nós, se rebaixou, se humilhou, para que nós aprendêssemos. Não é uma indiferença, porque Jesus não passa a responsabilidade para os outros. E ele fez questão de que fosse registrado uma frase incrível: Senhor, se possível for, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus revela que, por mais que todo conhecimento, toda a vida, 100% homem, 100% Deus, ainda existia ali, obviamente, um desejo humano de não querer morrer. Até porque se Jesus quisesse morrer, hoje estava liberado, né? De alguma forma, suicídio ou a vida não teria valor. Então Jesus, obviamente que ele não queria morrer nesse sentido, mas ele tinha que morrer porque ele sabia que era necessário. E ele registra então: Senhor, Pai, se possível for, que passe de mim, mas eu vou fazer o que tem que ser feito, a sua vontade. Então Jesus é um exemplo disso, irmãos. Poderia se passar, mas ele foi e fez o que tinha que ser feito. E o que ele fez foi dando a própria vida, para que hoje eu e você tivéssemos um exemplo. Às vezes a gente vai ter que abrir mão da vida, às vezes a gente vai ter que abrir mão de prazeres, às vezes não, quase sempre. Nós vamos ter que abrir mão de um monte de coisa que a gente tanto quer, mas nós temos que fazer o que tem que ser feito. É a vontade dele. Pronto, e acabou. Enfim, o problema é que nós estamos como Pilatos, lavando as mãos. Você está em João 13 aí ainda? Nós lemos até o 17. Pula alguns versículos, vamos ler o 34 e 35, só para resumir aqui um pouco. João 13, 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não foi uma vez, foi bem mais do que uma vez que Jesus deixou muito claro que o mundo vai saber que Ele é Deus através da unidade da igreja. Jesus lava os pés dos discípulos não para Ele se mostrar apenas humilde. Humilde, parabéns, Jesus. Não, mas Ele fez isso para que eu e você fizéssemos também. Hoje nós não vamos lavar os pés uns dos outros, literalmente falando. Mas hoje nós precisamos sair daqui com a mente e o coração disposto a sair durante toda a semana lavando os pés uns dos outros, amando uns os outros como Jesus amou. É porque é muito fácil a gente falar: eu amo meu irmão, mas ama como Jesus amou? Abrindo mão de toda a sua glória, servindo Ele, abrindo mão do fato de ser um mestre, e o mestre, Ele que recebia as pessoas aos seus pés. O grande escândalo da boa parte, sabe, de Marta estar varrendo, limpando a casa, e Maria se debruçar em Jesus, que é uma outra passagem. Sabe qual é o grande escândalo ali de Marta? Marta reclama com razão, porque o mestre, quem ficava aos pés dos mestres aprendendo, eram os homens, os meninos. Então, Jesus era o mestre, ele estava sentado ali. Quem deveria estar aos pés dele eram os meninos. E as mulheres, as meninas, tinham que estar fazendo o serviço, servindo, deixando tudo organizado. Mas Maria joga tudo para o alto e ela fala: Ele é a melhor escolha. E ela vai, e todo mundo escandaliza. Marta não chega e fala: ela é vagabunda. Não é isso que Marta fala. Marta reclama: olha, ela não está fazendo o que tem que ser feito. Por que ela está aos seus pés? Você não vai chamar a atenção dela? E Jesus fala: ela sabe o que tem que ser feito. Sabe, irmãos, aos olhos da cultura, aos olhos da sociedade, tem coisas que nós vamos fazer que é escândalo, é utopia. Sai daí que aí não é lugar. Mas quem está disposto a encontrar a boa parte?
Quem está disposto à melhor escolha são aqueles que de verdade abrem mão disso tudo para fazer loucuras por Cristo, para abrir mão até da reputação, para que Cristo seja encontrado. Irmãos, se nós não vivemos juntos essa dedicação, o mundo não vai saber o que é de verdade Jesus. Ou você acha que o Brasil, que tem mais de 80% de cristãos, conhece Jesus de verdade? Olha os índices de assassinato, de roubo, olha os índices horríveis que o Brasil tem, de miséria. Você acha mesmo que nós somos um país cristão? Temos uma ideia de quem é Jesus. Se nós mantivermos na cultura, fazendo o que tem que fazer, sabendo sobre Jesus como todo mundo sabe, nós não vamos de verdade conhecer a intimidade de quem é Jesus. Mas a forma de nós conhecermos a Cristo e de o mundo conhecer a Cristo é através do nosso amor um pelo outro. Jesus disse: amem uns aos outros como eu amei. E ele não fala assim, tentem amar uns aos outros. Você leu o versículo 34? Vê a parte B ali, como eu os amei, vocês devem amar. Não é uma escolha, é uma obrigação. Só que, se nós realmente conhecemos Jesus, o dever, a obrigação, não é um fardo. Porque ele fala que o fardo dele é leve. Porque nós entendemos que a mesma graça que nós carecemos, o nosso irmão também carece. O nosso irmão também precisa. E aí, nós vivemos de verdade em amor, para que Cristo seja glorificado no nosso meio. As igrejas são os lugares que mais nós encontramos treta, não é verdade? Desculpa o termo mais chulo. Mas não é verdade? Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já viveu um meio de confusão na igreja? Vai virar uma ola. Oh, todo mundo erguendo. A igreja é o lugar onde muitos se decepcionam. Mas não deveria. A decepção pode até vir, mas rapidamente a gente sabe como lidar. A gente deveria saber como lidar, porque Cristo é o foco. Nós temos que fazer o que importa. Enfim, para encerrar, gostaria que você abrisse 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do 14 ao 20. Segundo Coríntios 5, do 14 ao 20, só antes de lermos, estamos diante de uma decisão, de seguirmos nossas vidas segundo os nossos interesses, segundo os pensamentos que são comuns por aí, ou de vivemos em função do que Cristo nos alertou, do que é importante. Paulo escreveu para a igreja de Corinto, vamos ler: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pausa, eu preciso parar. Eu não tinha programado parar, mas não precisava nem pregar hoje, né? Era só ler esses 2 versículos aqui, já é o suficiente, já é o argumento de tudo que eu falei aqui. Poderia até ter invertido, ter exposto esse texto e trazido o resto, mas infelizmente, eu sou mais temático do que expositor. Temos um grande expositor aqui. Enfim, mas olha bem, o amor de Cristo nos constrange. Paulo começa falando, é um constrangimento que gera em nós pelo que ele fez. Porque ele sozinho morreu por todos nós, para que hoje todos nós também morrêssemos. Depois ele vai falar sobre vida, mas Paulo começa a falar sobre morte para todos nós. Porque é a primeira coisa que eu e você temos que fazer. O grande problema de um apelo sobre aceitar Jesus, que tem se espalhado pelo Brasil há anos,
é que nós ofertamos Jesus como um produto da Polishop. O maior pastor evangelista do Brasil chama Ciro Bottini, que ele prega bem pra caramba, né? Que ele começa, sabem quem que é, né? Aquele cara que fala italiano, compra agora esse produto, essa televisão, não sei o que lá. Estou parecendo um árabe, né? Não italiano, mas tudo bem. Enfim. Porque nós apresentamos Jesus da mesma forma, igual a TechPix. Esse Jesus, ele cura, ele salva, ele tira você da desgraça, ele tira do buraco, ele vai restaurar isso, vai restaurar aquilo, ele vai dar dinheiro, você vai ser rico, você vai ser aquilo. E as pessoas, obviamente, que querem Jesus. Pô, quem não quer o Jesus da televisão? Você não quer ficar mais rico? Você não quer, se está doente, ser curado? É óbvio. Então as pessoas não aceitam a Cristo pelo pensamento de que ele morreu, tem que morrer com ele. Mas aceitam a Cristo pelo fato de, cara, ele é glorioso e eu quero a glória dele. Então elas não aceitam ao Senhor abrindo mão de si para reconhecer a glória do Salvador. Mas eles aceitam a um homem que vai patrocinar os seus próprios desejos. O que pega aqui no segundo texto que nós lemos aqui, Paulo fala, e ele morreu por todos, para aqueles que já vivem. Para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Jesus morreu não para que você tenha os seus sonhos, os seus planos realizados. É o contrário do que tem se pregado no Brasil. Nós temos ouvido tanto, né? Os seus planos, os seus sonhos, a gente canta sobre isso. Jesus morreu para que o seu sonho fosse destruído, para que os seus planos fossem destruídos. Por isso que o livro do Bíblia, né, choca. O Deus que destrói sonhos, tudo misericórdia. Deus realiza sonhos dele. Talvez o sonho dele não seja muito como o seu. E aí? Gente, é a Bíblia, não sou eu, ok? Ele, versículo 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A sua obrigação agora não é mais viver para você, mas é viver por Cristo. Para Cristo. Quem entende o Evangelho é simples. O problema é que nós fomos cegados pelos nossos próprios interesses, pelas nossas próprias paixões. Essa semana eu estava falando com alguém, eu não lembro mais, eu acho que foi na reunião dos pastores, mas quantos sonhos nós temos quantos sonhos nós temos realizados e felizes, damos glórias a Deus, porque Deus realizou meu sonho, mas talvez seja, na verdade, o cumprimento de uma palavra que Paulo fala, né? Que ele entregou as suas próprias paixões. Aquilo que a gente acha que é bênção, Deus realizou meu sonho, na verdade é uma maldição, é uma desgraça, Deus abriu mão. Vai então, você quer tanto? Toma aí então. E esse sonho é normalmente o que afasta a pessoa do Senhor. Porque ela tinha tanto sede, tanto desejo por isso, que ela acaba se perdendo. Nós vemos o fim, graças a Deus, foi melhor. Mas nós vemos Ana se perdendo completamente pelo desejo de ter um filho, de ser mãe. E a adoração de Ana passou a ser em cima do objeto filho. Graças a Deus ela foi redimida, mas quantos de nós adoramos ao Senhor para que nós possamos realizar esses sonhos? Queria tanto ter essa profissão, queria tanto ter esse dinheiro, queria tanto fazer tal coisa, queria tanto ser tal pessoa, e a gente vive em função disso. O nosso louvor, a nossa busca a Deus é para alcançar tal coisa. O objeto final nosso não é Deus, mas Deus é um meio do caminho para nós chegarmos até lá. Quem é seu Deus? Você mesmo. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Evangelho é muito contrário ao que a gente tem ouvido e vivido. Vamos ver o versículo 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então, a partir de agora, que nós entendemos que não vivemos mais para nós, nós olhamos para todas as pessoas, não mais do ponto de vista humano. Qual é o ponto de vista humano, irmãos? A gente olha as diferenças, a gente olha os problemas, a gente olha aquilo que não nos agrada, não é verdade? É aquilo.
Se eu falar para vocês, o que vocês veem nessa parede aqui? Daqui para cá, ok? O que vocês estão vendo nessa parede? A maioria vai falar dos dois pontinhos aqui, não é verdade? Temos uma parede não sei quantos metros de azul, mas a maioria vai falar que viu um pontinho. É basicamente isso que a gente vê nas outras pessoas. Existem tantas qualidades, mas a gente sempre vai focar naquilo que é ruim. Dentro de tantas qualidades, nós vemos às vezes o pontinho preto. Vocês certamente já participaram de um lugar que alguém pega uma folha branca e faz um risquinho preto, né? Fala, o que vocês estão vendo aqui? Ah, um pontinho preto. A folha é enorme, mas a gente sempre olha o problema. Então, de modo que agora, versículo 16, de agora em diante a ninguém mais consideramos de ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo também dessa forma. Agora já não o consideramos assim. 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Consegue perceber que o contexto desse texto não é por si só, individualmente? Quantas vezes a gente usa isso para nosso favor? Nossa, não há mais, né? Não há mais, então eu sou uma nova criatura, uau, e a gente leva para si. Olha o contexto. Nós não consideramos mais nenhuma pessoa de forma humana. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. O apóstolo Paulo está falando então aqui para os nossos irmãos ali, os coríntios. Ele fala, meus irmãos, assim como Cristo, nós precisamos considerar um ao outro uma nova criatura. Considerem os outros uma nova criatura. Considerem os seus irmãos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Ele está chamando a atenção para todos, para olharmos uns aos outros. Existe uma mudança na pessoa que está aí do teu lado, sentado à tua direita, à esquerda, atrás, à frente. Existe uma mudança nesse irmão. Nós precisamos então começar a vivermos em função dessa nova criatura que está perto de você. Enfim, versículo 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo nos deu, o Senhor nos deu, né, esse ministério que Ele fez em Cristo. É algo que foi transferido a nós, e Paulo continua o escândalo, como ele falou ali no começo, é constrangedor. Porque se Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo e nos deu esse ministério, Ele vai explicar, ele fala assim, ou seja, versículo 19, Paulo explica, ou seja, o que é o ministério da reconciliação? Que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Deus resolve o BO. A distância que existia entre Deus e o homem, Deus resolve. Ele fala, olha, Paulo fala, Deus resolveu como? Matando e ressuscitando Jesus. E através de Cristo, então, o mundo foi reconciliado com Ele. A criação foi reconciliada com Deus. Através de Cristo. Mas aí ele continua explicando. A parte B do versículo 19, ok? Não lançando em conta os pecados dos homens, né? Enfim, ele até fala, bom, os homens não mereciam, mas Deus fez o BO sozinho, resolveu o BO sozinho. E aí ele termina falando, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus fez o que tinha que ser feito, que o homem nunca ia ter condições, porque ele é pecador. E mais do que isso, Deus pegou essa atitude que ele fez e deu ao homem a responsabilidade de propagar essa mensagem. E aí ele encerra versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Você sabe qual é o trabalho de embaixador, né? Não vou me alongar a explicação disso. Mas as nações têm embaixadores em outras nações. Então, o embaixador brasileiro, num país que o Brasil quebra um bom relacionamento, ele tem que fugir. Por exemplo, os embaixadores de Israel que estavam em nações
que romperam com Israel recentemente tiveram que ir embora. Alguns tiveram que ir fugidos até, né? Enfim, o embaixador, ele representa realmente a nação. Se você for, inclusive, na embaixada dos Estados Unidos, que fica lá em São Paulo, para tirar o visto para entrar nos Estados Unidos, quando você entra do portão para dentro, você está em território americano. Não, apesar de ser em São Paulo, você não está mais sob as leis brasileiras ali. Ali dentro você está sob o governo americano. A embaixada é um lugar que é um pedacinho dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil, falando do Brasil especificamente. E o apóstolo Paulo fala, então, irmãos, nós somos um pedacinho de Cristo aqui na terra. Você tem noção de quem você é? Você tem noção de quem você é? E não pelo seu mérito não, mas de quem Ele te tornou. E aí Paulo continua, ele fala, é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Cara, essa frase é tão absurda, é tão constrangedora de verdade. É como se Deus estivesse fazendo o apelo dele às pessoas, através de nós. Esse Deus tão grande, enorme, né? Como nós cantamos, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor, e apesar de tanta glória que tens, Tu se importa comigo. Esse Deus tão grande, Ele usa cada um de nós tão pequeno para apelar ao mundo. Qual é o apelo que Ele faz ao mundo? Paulo fala, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem que eu e você carregamos, da reconciliação. E a única forma de o mundo ver que nós fomos reconciliados com Deus é quando nós somos reconciliados entre nós também. E quando nós olhamos um para o outro, sabendo que o Almir é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não estou falando que ele é coisa velha não, apesar de ser. Mas tudo se fez novo. Olha para ele como se fosse um gatinho novo. Ó. Tudo se fez novo. Que esse seja de verdade o foco meu e seu, irmãos. Às vezes a gente não vai querer, mais o Denis, mais o William, mais... A gente tem um monte de mais. Eu compreendo. E é verdade. Nossa, é difícil, viu? Meu Deus do céu. Você chega para o William e fala assim, nossa, William, comprei essa garrafa da marca Maple. Maple é uma bosta. Boa é a Stanley. Cara, mas você é chato, velho. Comemora minha garrafa, cara. Coisa chata. Eu sei, irmãos, tem muito motivo. O William é fantástico para ver pontinho. Eu? Não, você é louca? Como é que seu pontinho é bem grande, viu? Tô brincando. Mas é exatamente, brincadeiras à parte, mas é exatamente isso. A gente tem muitos mas, a gente tem muitos pontinhos para ver nas folhas um do outro. Mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito. A gente pode lavar a mão, igual Pilatos, e falar assim, vou deixar para lá. Vou deixar para lá. Mas Jesus, na outra bacia, ele pode vir com coca? Na próxima? Coca. Estou brincando, água mesmo. Mas Jesus, ele não faz isso. Ele não deixa para lá. Ele dobra o joelho e ele fala, é para acabar? Eu acabo. De boa. Apaga não, senão os irmãos dormem, os velhinhos aqui, ó. Acorda o seu Luiz aí, gente. Encerrando mesmo. A gente pode lavar as mãos como Pilatos e ser indiferente a isso. É muito difícil se relacionar com esse, com aquele. É muito difícil. Meu Deus, é muito difícil. É, realmente. Mas se nós olharmos e vemos que existe uma nova criatura perto de nós, que Deus está transformando o nosso irmão, assim como tem nos transformado, a gente também pega a toalha, põe em volta da cintura, dobra o joelho, pega a bacia com água e lava os pés dos nossos irmãos, porque nós temos que fazer o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. É isso. Para encerrar então, por amor a Cristo, eu suplico a todos os irmãos da nossa igreja, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com o seu irmão. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, queria orar por você.
que hoje seja um ambiente de perdão dentro de nós, que possamos amar ao Senhor mais, mas também amarmos aos nossos irmãos mais. Você tem a liberdade, se quiser daqui a pouco, a levantar e abraçar uma pessoa e falar: irmão, me perdoa, eu estou distante de você, porque eu olhei os pontinhos, mas eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu entendo que você é uma nova criatura, eu reconheço Jesus em você, e eu vou lavar os seus pés, e eu quero andar com você, meu irmão. Eu quero orar agora. Espírito de Deus, libera sobre nós de verdade uma chuva de graça, que os nossos corações sejam inundados dessa mensagem e sejamos de verdade, Senhor, contaminados de uma maneira obviamente positiva com o Teu amor, com o Teu constrangimento. Jesus, você não precisava se dobrar o seu joelho, colocar aquela toalha e lavar os pés daqueles discípulos, porque você é perfeito, puro e santo. Mas se você, que é tudo isso, fez por nós, eis-nos aqui, Senhor, para também nos humilharmos. Senhor, eu sei que publicamente é um vexame, nós saímos do nosso lugar e pedimos perdão a um irmão, ao outro irmão, mas nós, Senhor, estamos pedindo, Espírito de Deus, nos leva a esse lugar de vexame, nos leva a esse lugar de constrangimento, para que Cristo seja glorificado, para que, como o apóstolo Paulo disse, o mundo veja, para que, como você mesmo, Jesus, disse, o mundo veja que você é Deus, que você está no nosso meio. Jesus, que possamos viver em constrangimento constante, pedindo perdão, pedindo reconciliação aos nossos irmãos, porque se nós não merecíamos ser reconciliados com o Pai, mas ainda assim você nos reconciliou, Jesus, que nós possamos nos reconciliar entre nós também, porque você fez esse trabalho que nem precisava, e você fez. Então nós queremos, Senhor, não vivemos em indiferença, mas vivemos de verdade, de acordo com o que é necessário ser feito. Chega, Senhor, de vivemos à mercê de cultura, de costumes, de achismos, e que nós possamos fazer o que tem que ser feito, porque você nos ensinou que é assim. E nós cremos que você é o ungido de Deus, o Messias. Você é digno, Jesus, de passarmos vergonha. Você é digno de quebrarmos o nosso perfume. Você é digno, Senhor, de, em vez de estarmos limpando, nos misturarmos ali aos seus pés. Você é digno, Jesus. Como Maria, de verdade, que possamos nos lançar aos seus pés através de um pedido de perdão ao nosso irmão, através de um voto de reconciliação. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.